o nível de admiração que se tem pela inteligência artificial é inversamente proporcional ao conhecimento que você tem sobre verdade. ela. Quanto mais você conhece, mais você odeia. Parece aquela Odiar, namorada do high school, né? Quanto mais você conhece a família, mais você odeia. Porque assim, se a gente for pensar que o principal problema das inteligências artificiais, como a gente já conversou antes, é o custo que elas têm para me entregar uma foto do estúdio, sei lá, uma versão minha do Estúdio Ghibli. A gente fala de muita energia, muita água e muito trabalho humano. Muito trabalho escravo humano. Porque para você produzir aquele vídeo do Will Smith comendo espaguete, milhões de pessoas tiveram que trabalhar a preço de banana espalhados pelo mundo, nos campos refugiados, na África, na Venezuela, na selva da Colômbia. As populações mais vulneráveis do mundo foram recrutadas para fazer a marcação do que é o espaguete, do que é o Will Smith, do que é o garfo, porque sem isso nunca ia funcionar. Por isso que ela não é artificial. Ela depende de um exército de seres humanos para poder funcionar. Antes de ser feita e depois de ser lançada. Porque cada vez que você usa, cada um de nós que usa, você está ajudando a retreinar e corrigir os erros que são inerentes ao produto, né? Então nós trabalhamos de graça várias vezes. Nós fornecemos o nosso conteúdo intelectual nas redes sociais, nos nossos livros, nas nossas postagens que eles usam para treinar. E quando eles soltam no mercado, você usa e ajuda a refinar o produto de graça. Entendeu? Então é um negócio da China, literalmente. Você usa mão de obra barata, quase zero. Você usa matéria-prima grátis, que é a produção intelectual do mundo inteiro, né? Porque nós estamos falando de trilhões de objetos, textos, música, arte. E você faz um produto que você vende, evidentemente, e em que os seus clientes te ajudam a melhorar o produto de graça. Bom demais. É legal, né? Deve dar um dinheirinho, né? Ainda não deu, né? O Sam Altman tem 5 bilhões de dívida por ano que ele perde na OpenAI. E agora ele está querendo levantar 1 trilhão, né? O primeiro venture capital levantar 1 trilhão, só que, né, vai ser curioso, né? Porque ele ainda não tem nenhum tostão de lucro, né? Isso é curioso, de fato. Especialmente porque a OpenAI, ela começa como uma sem fins lucrativos. Isso, é o que ele prometeu. Só que, como a Karen Howe, conta no livro dela, Império do AI, que é um livro que eu recomendo todos leiam, semanas depois que ele criou a non-profit, ele criou a for-profit escondido dos investidores iniciais, né? Para basicamente ter o braço for-profit dele, né? Entendi. Bom, se tem... que não deu profit, né? Até agora não deu lucro nenhum. Mas se você precisa prometer lucro para o investidor quando você... O curioso é que os caras... Isso é um bias cognitivo, entendeu? Porque os caras não fizeram análise. Se você for lá propor uma empresa para um venture capitalist, ele vai te perguntar, bom, qual é o seu business plan? Qual é o seu produto? Essa indústria que a gente chama de Artificial Intelligence, elas tentam reproduzir algo que elas não conseguem definir, que é inteligência. Porque ninguém tem uma definição de inteligência que aceita consensualmente. E elas tentam atingir algo que ninguém sabe que é possível. Muito provavelmente é impossível, que é a inteligência genérica supra-humana, né? Que eles chamam de superinteligência. A gente chama de inteligência artificial porque a gente convencionou chamar de inteligência artificial. É porque o John McCarthy, eu já falei aqui, né? O John McCarthy, em 56, queria fazer uma conferência com o Marvin Minsky e o Simpson. Inclusive, eu sei disso porque tu que falou. E eles precisavam pegar dinheiro da Marinha e do Departamento de Defesa americano. E o primeiro nome que eles usaram, ninguém entendeu nada, né? Ninguém capturou a importância. Aí eles falaram, não, vamos chamar de inteligência artificial. O dinheiro apareceu no outro dia. E eles fizeram a conferência de Dartmouth, que é considerada o momento inicial da área, né? Não é verdade, eu tenho... É nos Estados Unidos, né? O Turing já falava isso na Inglaterra nos anos 30. Ele não fez uma conferência, mas ele publicou os artigos deles que basicamente indicavam que essa era a direção, né? E aliás eu estava conversando com você agora, um autor americano, um filósofo americano que eu estou adorando, o cara, que acha que o pai da inteligência artificial se chama Platão. Porque foi o primeiro cara que sugeriu que a condição humana podia ser matematizada, né? Porque ele estava tão entusiasmado com
com os gregos, né, com a matemática, a geometria, e ele achava que... O aluno dele, Aristóteles, achava que ele era full of shit. Falou para ele, não tem a menor validade, né? Nada mal, né? A briga entre Platão e Aristóteles não é Deve nada mal. Deve ser maneiro de ver essa discussão. Eu queria estar na sala para ver os dois batendo boca. Mas então, o Platão já falava isso 500 anos antes de Cristo, tá? E esse cara, esse filósofo, fala que nos anos 60, basicamente ficou claro para quem era da área de filosofia que a abordagem do grupo do MIT não ia levar a lugar nenhum. Isso foi redes neurais, porque quando o Rosenblatt introduziu as redes neurais no final dos anos 50, o perceptron, né, que era só uma camada, um troço super simples, o Minsky matou o cara, apesar que eles estavam no mesmo lugar. Brigas acadêmicas, né? E, ironicamente, 40 anos depois, foram as redes neurais que mataram a obra inteira do Minsky e passaram a dominar o que a gente tem hoje, né? Mas até isso o nome está errado, entendeu? As redes neurais artificiais não são redes neurais. São unidades computacionais que tentam simular o que os neurônios fazem, né? Mas os neurônios fazem um monte de outras coisas que não estão parte dessa simulação. Né? A gente já conversou sobre como o cérebro é incrível e difícil de entender as nuances. Mesmo porque ele não funciona sozinho, né? Primeiro, ele funciona dentro de um corpo. Nenhuma AI tem um corpo. Não tem um embodiment, né? Não consegue perceber o que tem em volta. Não tem o que tem em volta, não vê o ambiente, não sente o contato, né? Segundo, que ele não faz parte de uma comunidade, de um grupo social, que é fundamental para o nosso comportamento. E aí o livre-arbítrio, a questão do livre-arbítrio passa a ser outra questão interessante. Existe o livre-arbítrio coletivo? Existe o livre-arbítrio coletivo? Não, estou fazendo essa pergunta pela primeira vez. Eu não sei se alguém fez. Vamos pôr a minha pergunta aí na lista. Vamos pôr aqui. Então. Para perguntar para você mesmo. Aí eu já começaria a ficar preocupado. Mas, então, tem várias possibilidades aí, entendeu? Então, a questão é o seguinte. Nós vivemos um momento em que é fashionable, é popular degradar a inteligência natural e amplificar a artificial. E a gente já está tendo vários problemas. A gente estava conversando ali embaixo, família, olha só. O Miguel chegou cedo e a gente estava ali embaixo conversando. E estava me contando que 16% dos papers... Isso é uma amostragem, né? Fizeram uma amostragem e nessa amostragem de milhares de papers encontraram 16% que eram feitos por inteligência artificial. Papers científicos, não é qualquer porcaria. Pois é, o que torna uma das coisas que pode acontecer quando a gente vive num cenário como esse, e como você estava me contando ali embaixo, a gente começar a olhar para a direção errada, porque esses papers não estão conectados com a realidade. Eles estão guiando toda a área para um outro, provavelmente para um beco sem saída. Mas que do ponto de vista econômico interessa para alguém fazer, né? Porque para você fazer essa publicação é porque você estava querendo ter algum tipo de vantagem, né? Mas o número é assustador. Claro que vão ter que se repetir essas amostragens e ver em que áreas, em áreas específicas, mas e os truques que são usados estão ficando cada vez mais sofisticados, né? Para revisão desses trabalhos. E para mim, que sou cientista há quase 50 anos, é muito chocante. Imagino que sim. É muito chocante, porque eu nunca imaginaria que alguém... quer dizer, a história de falsificação de dados é presente na ciência desde que ela surgiu, mas nesse nível e com essa... Para você ter uma ideia, eu acho que eu contei isso aqui uma vez, a Amazon teve que limitar o número de livros que você pode publicar como autor por dia por um número absurdo, acho que é 3 ou 5 livros, porque tinha gente publicando 10, 15, 50 livros por dia. Porque tudo feito em inteligência artificial. E o que o cara pensa? Eu vou vender 5 livros, 3, 4, mas se eu tenho 50, eu começo a ter, né, um volume. Mesmo que quando o cara abra o livro, seja só absurdo o que está lá dentro, entendeu? Mas eles tiveram que começar a limitar o sistema de autopublicação deles, né?
Tá aí mais um motivo pra... porque eu vejo muita gente que tá trocando ideia, conversando ou defendendo um ponto que às vezes está meio que desconectado da realidade, assim, ou do como a gente percebe o mundo, e cita-se um livro, cita-se um autor e tal, tá, mas legal, mas, pô, não é invalidando isso daí, mas não é porque alguém escreveu que aquilo ali é totalmente verdade, até porque hoje a gente vive numa época que as pessoas talvez nem tenham... O que é verdade? Nós estamos chegando no... Acho que nós já passamos o ponto de inflexão da história, onde se você não for o testemunho ocular de um evento, e mesmo assim... Aliás, o Kahneman estudou a variedade dos testemunhos oculares de um crime em tribunais, que é conhecido, é um fenômeno conhecido, né? Várias pessoas olham a mesma cena, só que as descrições não batem, porque cada um tem o seu bias, cada um tem uma visão diferente do que... né, enfim, hoje a situação é ainda mais séria, porque você, em teoria, e isso já apareceu no Twitter com o nosso querido Kid Mosca falando algo parecido, ele sugeriu que o Grok poderia reescrever a história. Reescrever os eventos históricos, mudando quem ganhou a batalha X, quem virou o herói versus quem virou o vilão, né? Porque, em teoria, esse corpus que eles chamam, né? Que é o conjunto de dados usado para treinar um sistema, poderia ser reescrito completamente hoje em dia. Então você poderia dizer que Napoleão ganhou as guerras napoleônicas, que ele não foi derrotado em Waterloo, que na realidade ele ganhou a batalha, né? Então, e quem vai desmentir se essa informação for posta num site de busca aí, a la Google, que quando você pesquisar quem ganhou a batalha de Waterloo, vira a resposta oposta ao que foi real, né? Esse fenômeno é muito interessante das pessoas olharem, serem testemunhas oculares de um evento e na hora de descrever de formas diferentes. Isso tem a ver com a experiência de vida de cada pessoa, estou supondo aqui. Tem a ver com a maneira como a memória se forma. Sim, tem a ver com o contexto da cena, né? O grau de estresse de quem observou. São vários fatores, mas a verdade é que é conhecido no mundo jurídico, né, que você pode ter várias testemunhas de uma mesma cena descrevendo coisas que não batem, né? E aí a gente volta para aquela lá, o que é verdade, né? Hoje em dia, especialmente, está muito difícil saber o que é verdade, no fim das contas. Porque você vai... muito difícil confiar, inclusive, em portais renomados. Não é dizendo que só fala-se absurdos lá, mas é que os vieses, eles são... às vezes claros e às vezes não tão claros. E o que as pessoas não sabem é que ferramentas como os LLMs, né, do ChatGPT, por exemplo, eles não têm nenhum compromisso em fornecer a informação acurada, verdadeira, correta. Eles só são preditores da próxima palavra. Tá? Quando a gente entende isso, assim, muda pelo tudo. Menos para mim, mudou completamente a percepção da coisa. Muda tudo, exatamente. Porque, por exemplo, as buscas que você faz hoje no Google pioraram em relação ao que você tinha. Porque quando você tinha antes, você tinha vários sites que você podia ir lá e analisar você, né? Você tinha várias opções para responder o seu query, né? A sua pergunta. Hoje não. Hoje você tem um resumo. Só que o que está acontecendo? E isso foi um estudo talvez tenha sido o estudo mais citado ano passado, um dos mais citados da Nature, mostrou que a produção de conteúdo saindo dessas ferramentas de AI tem sido tão gigantesca que ela está retroalimentando a internet, e boa parte da internet está ficando output desses sistemas. Ou seja, esses sistemas estão sendo treinados agora com coisas que eles produziram erroneamente, cheio de bias. E aí o que está acontecendo? As distribuições estão basicamente colapsando. Então, e a gente vai ficando pior. Ficando pior. Eu achei que a gente fosse ficar medíocre, mas a gente está piorando. Tá, porque com essa distribuição ficando cada vez mais curta, né, mais estreita, os outliers não têm respostas corretas. As coisas que não são triviais começam a ser respondidas das formas mais absurdas, entendeu? E esse trabalho mostrou isso matematicamente, estatisticamente. Ou seja, essa retroalimentação está destruindo
30 anos de conteúdo que foi colocado na internet. Né? Porque ele está contaminando, é quase como uma infecção. Né? É como se uma bactéria estivesse comendo o conteúdo da internet e preenchendo esse vazio com informações que são, né, cheias de teoria da conspiração, preconceitos, racismo, toda sorte de coisas obtusas. Né?